to what was happening in the school. So I told you about the high-level work at the government level, something that you can go ahead and use in your teaching practice, and something that I was using personally. And I would just like to point 3 quick resources that can be useful to you. I was very excited to learn about the Open Textbook Library, a project that Nicole and her colleagues worked on and helped start in the United States. And this is a place where you will find textbooks that can be used in your teaching practice. So the address is open.umn.edu. It's University of Minnesota, is that correct? And this project was developed with librarians. So we know librarians, they care about quality, and they make sure that quality content goes in. And also, faculty, teachers, university teachers made reviews of these resources. So we can see that these resources are of high quality. So I would just like to recommend this to you. It may be useful to those who are teaching in colleges and universities. The second one is Open Educational Resources Commons. And the web address is ourcommons.org. The nice thing is that there is powerful filtering, so you can search by the grade. So if you are a 4th grade teacher, you can look for content for you and for your students in particular. So it's very nice. It has filtering capability, and you can look up resources really quickly. And this is a logo that most of you will probably recognize, correct? The TED conference, Technology, Entertainment, Design, is a fantastic resource. And not just TED, but TEDx. It's an independently organized event that happens all over the globe, including Brazil and many places. And there are tens of thousands of wonderful talks about just about everything. And you can use those in your classroom. The previous 2 resources list mostly content in English, and at TED and TEDx, there's a lot of content in Portuguese and other languages. So I really recommend that you check these out. And on YouTube channel, there are tens of thousands of videos, and I just did a little calculation. If you watched 1 video a day, it would take you about 80 years until you're way beyond your end of life, until you watch everything. And it's still growing and growing. So there's a lot of content, and fantastic content. And it's all openly licensed. Therefore, you can use it easily. Also, there's a lot of subtitles available. So if you find a lecture or presentation in English or Slovak, and your students do not happen to speak one of those languages, you will find, for many of the talks, you will find subtitles. And if not, there's a crowdsourced translation project happening, which means that you can basically go ahead and translate the talk for your students, and everybody will be able to use it. And it's fantastic because everybody who speaks that language will have access to it globally. And this is the beauty of open resources. And also, when you are teaching, you can give assignments to your students, like please make subtitles for these TED Talks, so they work on something meaningful, they'll learn something, and they also contribute to the worldwide community. And please, also, when you find talks in Portuguese, do translate them into English or Slovak or some language that others can learn about what's happening around you. So these were the 3 resources that I recommend you look up. And finally, I would like to just ask you to think about open education as something big. Something that maybe starts with open educational resources, but it's much, much bigger. And I just wanted to show you a few examples how we can open up your teaching practice. And I would like to challenge you now. I would like you to think what you can do when you go back to schools, back to teaching, to consider maybe one thing that you can do in your own classroom to open up how it works and open up the education that is taking place in your school. Thank you very much. Obrigada, Ian. E depois eu acho que no tempo de debate
Eu adoraria que você trouxesse um pouco também das histórias pessoais que você contou em Brasília ontem, porque realmente eu acho que elas foram muito inspiradoras e demonstram aí a importância de educação aberta. E agora eu queria passar a palavra para o meu querido Stravos, da FGV Online, que trouxe aí a OCW para o Brasil e que é reconhecido internacionalmente em educação aberta e à distância. Obrigada. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Não sei se o evento está sendo transmitido. Se estiver, boa tarde a todos que estão nos vendo online. Eu vou mudar a ordem dos fatores aqui. Eu vou usar muito pouco da apresentação original que eu fiz, que fala a respeito do nosso caso. Eu vou falar sobre ele, mas eu vou retomar um pouco, como educador que sou, envolvido em educação e na viabilidade da educação no nosso nível. Eu preciso retomar aquele pessimismo que o Daniel passou para a gente em relação à educação à distância, que para mim não existe esse termo. Porque, por exemplo, quantos de vocês já fizeram um curso à distância aqui? Bom, quem não levantou a mão, não sabe, mas é um aluno à distância sem saber. Porque tudo, por exemplo, que o Ian falou do Dropbox, sabe, o Ian me remeteu a 1995. Porque um curso de educação à distância é um Dropbox, tá certo? De interação entre pessoas, que tem o objetivo de aprender algo, não é isso? E a gente juntava isso numa rede social fechada e fazíamos comunicação, interação, compartilhamento, disseminação e atuação coletiva para aprender algo. Tudo isso é feito hoje no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e é inadmissível que isso não seja uma ferramenta de aprendizagem para que a gente possa fazer com que isso ocorra. Se nós que estamos liderando movimentos dessa natureza já fechamos o quadradinho e dizemos a modalidade é complementar, numa época onde eu tenho do presencial ao e-learning puro para brincar com o meu modelo pedagógico, isso é dar um tiro na cabeça. E se tem alguma coisa que vai alavancar a educação nesse país, é usar a tecnologia de forma adequada, mesmo que a gente não tenha que usar broadband, mas desenhar modelos que façam com que chegue o conteúdo onde ele tenha que chegar, chegue o professor onde ele tenha que chegar, e assim sucessivamente. E isso dói, porque requer pensar, requer desenhar adequadamente, ver que nós nunca tivemos guerra, mas a gente tem bolsões de pobreza. Então, no Brasil, a gente ainda tem o modelo coreano pós-guerra, que era de 3 Ws. Whoever, whatever, whenever. Tá certo? A nossa educação do século XIX, aplicada no século XXI, é a segunda grande, por exemplo, a estratégia que a Coreia adotou, que era os 3 S's. Same time, né? Same place, same people, same content. Tá certo? Que é a escola tradicional. E nós podemos, em 10 anos, fazer o 3 A's, que é anywhere, anytime, anyone. Está claro isso? Então, eu sou muito assim, olha, entrou lá na educação à distância, não é isso. A educação ela tem que ser vista de forma integrada, em aberta, flexível e de recursos educacionais abertos. Senão, a gente vai errar. E errar mesmo. Porque se a gente acha que a gente vai ter dicotomia entre quem ganha dinheiro com isso e quem quer ser livre, nós vamos errar. Porque tem um período de transição onde, se a gente não pensar em modelos de negócios abertos, não vai dar para a gente implantar. Então, eu queria fazer esse desabafo, mas desabafo bem estruturado, porque a gente sabe o nosso desafio qual é, né? Então, tivemos no Congresso ontem, se tiver 5 parlamentares que entendem metade do que a gente tenta falar, é muito. Então, percebam o desafio que a gente tem. E não é difícil. A única restrição que eu vejo é infraestrutura. O resto é trabalho. Então, se a gente tem que brigar realmente para isso, é a infraestrutura.
Eu não tenho dúvida. Nós conversamos isso ontem com o Nelson, né? Porque o resto, tudo bem. Os silos a gente vai quebrando. Não tem como não quebrar. Até por pressão de baixo para cima. Tá certo? O que a gente precisa fazer é... Eu estava vendo os dados ontem que o Hal colocou. Os alunos saem fora por desinteresse. Porque ele percebe que o tempo dele lá não rende nada. Então, a gente precisa trazer tudo isso para dentro. Então, eu só queria dizer isso. E agora eu vou acelerar um pouquinho mais aqui. E não vai haver perda nenhuma do conteúdo, está tudo aí. Me empresta o... Bom, eu em 2008, quando assumi o FGV Online, tinha um projeto engavetado de oferecer nossos cursos gratuitamente, ou parte deles. Quando eu fui falar com o meu chefe a respeito, ele falou, boa sorte, aqui a gente não entrega nada de graça. Que a minha unidade da Fundação é uma unidade de educação executiva. Então, a gente pega o conhecimento que a gente cria livremente, tal, etc., nas escolas, nos institutos, e transforma em produtos de educação executiva. E eu, particularmente, achava que aquilo não só era uma ferramenta de cunho social, bom conteúdo para quem precisa, mas também seria algo para a gente expor esse conteúdo e ver o que acontece. E eu, quando pedi para me inscrever no OCW, foi negado. Na época, né? Hoje chama OEC. E aí a gente pegou e fiz uma parceria com um parceiro que eu tenho, que é a Universidade da Califórnia, em Irvine. E ele mandou um curso dele, eu traduzi, tropicalizei, e coloquei um curso meu. O que aconteceu foi fantástico. Em 3 semanas, sem avisar ninguém que a gente ia colocar cursos online gratuitos no ar, nós entupimos os servidores da UCI, da Universidade da Califórnia, em Irvine. O pessoal de TI ligava para ele e falava, o que está acontecendo que nossos servidores não estão aguentando. E era acesso de brasileiros nos 2 cursinhos gratuitos, de 10 horas, totalmente online, sem tutoria, sem nada. Esses acessos se tornaram centenas de milhares e depois milhões, né? Acumulando hoje 30 milhões de visitas em páginas de curso, 7,5 milhões de alunos plus matriculados e mais de 4,5 milhões de declarações de participação impressas. A gente foi a primeira instituição a dar um certificado, que não é um certificado, é uma declaração de participação. Prêmios, etc. E nós entramos na fase do OCW, que o OCW ainda chamava Open Courseware Consortium, cursos, né? Que é você disponibilizar seu conteúdo, né? É interessante que os motivos pelos quais os alunos ou as pessoas buscam isso são os mesmos sempre, né? São 4 ou 5 motivos. Aprender algo que não difere dos outros países. Melhorar seu skill, sua competência, né? Buscar aprimorar seus conhecimentos para manter um emprego ou para achar um novo emprego. Demograficamente, as meninas estudam mais que os meninos. Viu, moçada? 60-40. As idades são de 25 a 35, que acessam os nossos cursos, e 88% ganham até R$3.000 mês. Em compensação, uma pequena parcela daqueles que têm perfil para ser aluno dos nossos cursos regulares, volta e compra curso pago. Então, é totalmente autossustentável. Eu não gasto 1 centavo, muito pelo contrário. Em um ano, eu fiz as contas do ano passado, de 2012 a 2013, eu tive de retorno do OCW, de aluno que eu tenho o CPF dele de registro, nós tivemos uma contribuição em um ano de mais de 2.000 alunos matriculados, que em dinheiro significou muito mais que o Coursera faturou com seus certificados desde a sua fundação. Então, é um excelente negócio. Para quem precisa de, vou usar o termo do Hal de ontem, de esperança, e para quem precisa de educação e tem condições de pagar. Então, é isso. E eu vou aproveitar, só apresentar, agora eu vou usar o chapéu do OEC, né? E vou falar sobre o OEC rapidinho, para a gente ir rápido e poder ter mais debate.
Ok. Eu vou procurar o Daniel, vamos ter uma conversa construtiva a respeito, né, dos elementos aí. E é interessante que no nosso OCW, um último ponto só, nós trouxemos a iniciativa privada para dentro. Por exemplo, o Walmart desenvolveu 3 cursos na área de sustentabilidade. Deram dinheiro, tudo, tal, tá certo? A Icatu Seguros deu dinheiro também, desenvolvemos 3 cursos de utilidade pública, como planejar sua aposentadoria, finanças pessoais e coisas desse tipo. Então, percebam, não é uma questão só de um lado. Obviamente, eu estou falando de algo que me motivou para entrar nesse mundo depois, que é muito mais complexo e muito mais abrangente. Mas funciona. E os nossos cursos também são usados como parte curricular de universidades, inclusive federais. A gente tem relato de alunos que dizem, olha, estou fazendo tal curso que faz parte do currículo que o professor está dando aqui para a gente. E, obviamente, que tem os malandros também que dizem, venha estudar na minha instituição com o material da Fundação Getúlio Vargas. Ok? Mas o importante é o povo aprender, e não a gente correr atrás desse tipo de picuinha, né? Bom, o OCW, esse é o movimento talvez mais revolucionário que eu conheço em relação a... Ele nasceu em 99, lá no MIT, né? E basicamente como é que a internet vai mudar a educação, pergunta que se fez, e o que a gente vai fazer a respeito disso, né? E alguns professores levaram quase um ano para convencer colegas, em torno de 50 colegas, de colocar seus materiais livremente, e era só o MIT na época, não era aberto. Até que depois de 2 anos foi mais ou menos colocado que vamos fazer sim, e estavam lá mais de 1.063 cursos, materiais disponíveis em todas as formas, tá certo? E detalhe, o MIT não tinha educação à distância na época. Então eram recursos tipo apostilas, apresentações, planos de aula, syllabus e coisas desse tipo, ok? Então, ele está alinhado com a missão dele. Em 2001, abriu-se o consórcio. E depois tem algumas coisas aqui que o movimento diz o seguinte, todas as instituições e aprendizes em torno da Terra, eles veem o poder da educação aberta para o mundo, né? E isso se tornou em escala global. Só que o que acontece? Open Courseware, cursos, era pouco. Então, evoluiu. A Carol, esse era o inicial, a Carol falou de dados de estudantes universitários, né? A gente vai para 2025 para 263 milhões, né? Isso vai crescendo, né? E você tem a oportunidade de tentar fazer com que você crie possibilidade de dar competência para essas pessoas de forma massificada e com boa qualidade de conteúdo. Isso é importante. A filtragem disso, a curação disso é importantíssima, né? E aí é que vem a oportunidade. Você tem custo baixo, acesso alto, né? Maior porcentagem de indivíduos com educação. E essa equação vale para todo mundo, para nós mais ainda, né? E eu não vou desprezar, obviamente, os exemplos que foram trazidos como Coreia, né? Uruguai é relativo, né? Nós estamos falando da regional do Tatuapé, né? Se a gente pensar no Uruguai. Mas os conceitos são profundos. Então, a gente tem que, né, olhar para isso dessa forma, né? E aí, você tem todo mundo em torno desse processo. O que o OCW percebeu? Nós podemos ser um consórcio educacional global e não se limitar a cursos. Teremos uma rede colaborativa, vamos criar consciência e advogar em relação a recursos educacionais abertos, prover e distribuir ferramentas e suporte e ter a curation, né? Curação dos recursos. Então, nessa linha, o que você faz? Você, além de ser um consórcio, você passa a ter um instrumento que é quase que uma câmara de compensação que organiza esses elementos, está claro?
pela comunidade que você tem. Então, você coordena um movimento mundial, facilita a colaboração de forma ampla e aumenta o acesso de todo o processo. Então, basicamente, é o que o consórcio é. Ele é aberto, é uma comunidade de centenas de universidades hoje. Os números são assim assustadores, 800 mil recursos, muita gente está aí. O que a gente faz? Esse é o modelo. Presença, olha lá, mais de 30 mil cursos, 280 organizações, 40 países, 29 idiomas. Tem os impactos aqui, que é interessante, que são semelhantes ao que a gente viu. A maior parte do povo que acessa ou é estudante ou é trabalhador. As idades, a maior parte fica entre 20 e 29 anos. O nosso caso é entre 15 e 35. Está muito parecido. Como é que eles usam? Aquilo que eu falei. Tentam entender conceitos, aprender alguma coisa específica e, eventualmente, aumentar as suas capacidades para emprego. Então, esses são os elementos, todos, que você teria como membro. Acesso, participação, descobrir novos projetos. Tem conferência anual nossa, um diretório de profissionais e aprender. E aqui, o convite para vocês se juntarem ao OSC, a gente. Ok? É isso. Muito obrigada, querido. Bem, vamos abrir agora um pouquinho para o debate. E a gente tem mais ou menos uns 20 minutos, né, para pergunta e debate. Ok. Mais ou menos 4 perguntas, e aí a gente vê como está o nosso tempo. Por favor, levantem a mão e ela pode compartilhar o microfone com vocês. A gente tem 2 ali no fundo, um ali, 1 e 2 ali. Tá bom, mais algum? Tá, 4, já tenho 4. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Flávio Nigro, eu sou da Abrale, que é a Associação Brasileira dos Autores de Livros Educacionais. E eu tenho acompanhado muito a discussão sobre o RE, acompanhei ontem, online, toda a discussão em Brasília. E eu tenho 3 dúvidas básicas. E eu acho que várias das coisas que foram ditas aqui ajudam a entender essas coisas, mas elas permanecem. Eu queria, talvez, até personalizar essas dúvidas a partir do que vocês falaram. A primeira é uma questão que tem a ver com a questão jurídica, a questão do direito autoral mesmo, o modo com que ele é tratado e todas essas mudanças que vêm acontecendo, até porque o Ministério da Cultura resolveu destravar essa questão do direito autoral e parece que o negócio está andando razoavelmente bem. Dentro dessa área do conteúdo didático, nós como autores, nós não só somos proprietários do nosso direito, que nós podemos ceder, vender, alugar, mas nós temos muitos direitos atrelados a esse. Eu sou autor de português, por exemplo, e tenho a quantidade de textos, imagens, quadrinhos, poemas, enfim, a quantidade de coisas que eu tenho atrelado à minha obra é muito grande. E, de repente, por exemplo, o MEC, eu não sei se tem gente do MEC aqui. Não? É interessante porque, frequentemente, o MEC não fica um pouco alheio a essas discussões. As discussões passam muito mais pelo Ministério da Cultura do que do MEC, que é o grande comprador de direitos autorais do Brasil, direta ou indiretamente. Eu acho que é sempre importante ter alguém, pelo menos, escutando o que está acontecendo aqui. Bom, enfim, esses direitos que eu tenho, de repente, o MEC pede para que eu disponibilize digitalmente a minha obra, e eu posso até ceder meus direitos, mas como é que eu faço com os direitos de todo mundo que está atrelado a essa obra? Isso é uma quantidade muito grande.
não funciona o sistema do Creative Commons para a grande maioria das coisas, e como é que isso aí pode ser resolvido para o autor e para as obras que já existem, né? Então, você tem que ter um outro modelo em que a cadeia de produção ela possa estar dentro de um modelo que seja Creative Commons ou uma outra especificidade na lei autoral, na lei de direito autoral, que possa contemplar determinados usos para ensino público, né? Tem um advogado que a gente conhece, e ele foi lá defender o uso de determinado elemento lá num livro, e ele citou o Creative Commons, explicou lá para o juiz, e o juiz escutou o tempo todo, e no final falou assim: mas em que página mesmo do código está o Creative Commons? E tratando ele meio como quase uma criança, né? Porque essa base jurídica é muito necessária. Então, minha pergunta nesse aspecto, eu vou parar por aqui, é o que vocês estão pensando como base jurídica no novo Código de Direito Autoral em relação aos conteúdos educacionais? Ou seja, primeiro, dar um suporte para o Creative Commons possa existir, ou se existem outras coisas mais específicas em relação ao conteúdo didático educacional, né, didático digital e conteúdo de papel, em relação à utilização nas escolas públicas, por exemplo, que é onde o governo, o MEC, é o grande comprador. Então, essa seria a primeira questão. Eu teria outras duas, que talvez eu possa fazer em outro momento, que seriam relacionadas aos repositórios. E uma coisa que pouca gente falou aqui, que a terceira questão, seria a respeito à curadoria, que seria relacionada tanto com essa primeira questão que eu fiz, dos direitos, quanto nos repositórios. Quem que administra o que está sendo e são os pares, são os professores, são os ministérios, enfim. Então, essas duas questões eu vou talvez fazer mais tarde, mas eu acho que eu deixaria essa, que já tem bastante coisa. Obrigada. Qual o seu nome? Meu nome é Flávio Nigro, eu sou da Abrale. Vamos pegar mais uma pergunta, a gente faz 2 perguntas-respostas e aí 2 perguntas-resposta. Boa tarde, meu nome é Gabriel Romitelli, eu sou mestrando da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP, e venho estudando propriedade intelectual e dentro da universidade pública, e tenho pesquisado o papel da universidade pública na promoção do conhecimento. E eu queria saber, talvez mais especificamente para o Stavros, como você trabalha com conhecimento aberto e online de uma instituição privada. Eu queria saber como você vê qual é o papel da universidade pública ou de uma universidade como a USP em promover o conhecimento aberto e ser um agente que incite ainda mais essa mudança política e mudança social. É isso. Obrigada, Gabriel. Então, eu vou... Acho que, como eu sou advogada aqui, eu vou responder aquela um pouquinho, e aí eu passo para o Stavros para responder essa. Na verdade, eu acho que, hoje em dia, é muito fácil resolver o que você está falando. A questão de um livro, quando você traz peças, outras coisas para incluir no livro, os desenhos, cartoons, até se for digital, música, etc., o livro final, o produto final, se chama obra coletiva. Ela é gerida pela nossa lei de direito autoral e fala que a obra coletiva é do final produtor que colocou aquele pacote junto. E a gente espera, e o MEC espera, a gente tem, na verdade, conversado